Francis Bacon foi um filósofo e cientista britânico nascido na cidade de Londres em 1561 e falecido no ano de 1626. Bacon viveu na mesma época que Galileu, mas era um empirista radical. O empirismo afirma que a natureza só pode ser compreendida através do estudo direto e objetivo. Explicações baseadas em fé, tradição ou autoridades filosóficas só atrapalham o esforço para entendermos como o mundo realmente funciona. Galileu e Bacon foram contemporâneos, mas suas visões sobre a ciência eram bem diferentes. Galileu procurava leis gerais que podiam ser expressas em linguagem matemática. Com base nessas leis, eram feitas deduções. Nessa abordagem, a experimentação tem um papel menos importante. A ênfase está na descoberta de leis e na sua descrição matemática. Essa abordagem é conhecida como dedução. A partir de uma lei geral, ou seja, de uma lei que rege uma determinada categoria de fenômenos, são feitas deduções para se prever eventos específicos dentro dessa categoria. Por exemplo, se todos os homens são mortais e isso é uma lei geral, então Otávio, que é homem, só pode ser mortal. A dedução parte de uma lei geral para prever casos específicos. Francis Bacon, por sua vez, adota o método da indução. Nessa abordagem, muitas observações de casos particulares são realizadas, e a partir dos dados obtidos com essas observações, faz-se uma generalização, chega-se a uma verdade geral. Por exemplo, após observar que um grande número de aves tem penas, pode-se chegar à verdade geral que todas as aves têm penas. Note que a indução parte de muitos casos particulares para se chegar a uma lei geral. Já a dedução parte de uma lei geral para se prever casos particulares. Segundo Bacon, a ciência não deve se basear em hipóteses, teorias, matemática ou deduções. Não, deve fundamentar-se apenas nos fatos da observação. Para ele, qualquer pessoa que procure fazer pesquisa partindo de pressuposições tenderá a ver os fenômenos estudados à luz dessas ideias pré-concebidas. Bacon citava Aristóteles como um exemplo disso. Como Aristóteles partia do princípio de que todas as coisas da natureza são governadas por suas causas finais, sua pesquisa acabava confirmando a existência dessas causas finais. Quando trazemos nossas pressuposições para a pesquisa científica, dizia Bacon, estamos trazendo coisas que só existem na nossa imaginação. E em vez de vermos os fenômenos como eles são, surge uma disputa entre os fatos e as nossas ideias pré-concebidas. Bacon desconfia do racionalismo porque ele enfatiza demais as palavras e desconfia da matemática por ela enfatizar símbolos. Para ele, palavras e símbolos são apenas representações da matéria e não a matéria em si. Confiar em palavras e símbolos seria como se apaixonar por uma imagem, uma ilustração. Para ele, só a observação e o registro direto dos fenômenos podem ser confiáveis. Nenhuma autoridade, nenhuma teoria, nenhuma fórmula matemática, nenhuma crença pode substituir a observação empírica como base segura para o conhecimento factual. Mais tarde, essa abordagem tornou-se conhecida como positivismo. Bacon resumiu em seus famosos 4 ídolos as 4 principais fontes de erro que podem contaminar a pesquisa científica: ídolos da caverna, ídolos da tribo, ídolos do foro e ídolos do teatro. Esses ídolos são, na verdade, preconceitos e bloqueios mentais que podem comprometer a objetividade do pesquisador. Os ídolos da caverna são dificuldades provenientes das limitações intelectuais da própria pessoa, bem como de sua educação, experiências e sentimentos. Qualquer um desses fatores pode perturbar a forma como a pessoa percebe e compreende o mundo. Por exemplo,
Um prato com um suculento bife será percebido de formas diferentes se for visto por um vegetariano ou por uma pessoa cuja dieta não tem restrições em relação à carne. Os ídolos da tribo são tendências inerentes à natureza humana e não limitações ou preferências individuais. A tribo é o equivalente à humanidade. Todo ser humano tem a tendência natural para imaginar, desejar e supor certas coisas em relação ao mundo. Essas tendências são filtros próprios dos seres humanos, quer dizer, nossa experiência no mundo é sempre distorcida por esses filtros. Então, os ídolos da tribo são limitações próprias da mentalidade humana, da forma humana de raciocinar. Os ídolos do foro são aqueles que resultam dos significados que damos às palavras e que influenciam nossa forma de pensar. Muito do nosso conhecimento sobre o mundo é adquirido através da palavra, seja a palavra escrita ou a palavra falada. E os significados dessas palavras influenciam a forma como entendemos o mundo. Por exemplo, se lermos sobre um mesmo tema em 3 fontes diferentes, em cada fonte obteremos uma compreensão um pouco diferente, ainda que as 3 comuniquem exatamente o mesmo conjunto de informações. A escolha das palavras influencia no entendimento. Os ídolos do teatro são limitações que resultam da crença cega em certos pontos de vista. Às vezes defendemos certas ideias cegamente, desconsiderando ou distorcendo qualquer informação que contrarie nossa convicção. A ciência, na visão de Bacon, poderia e deveria ser empregada para transformar o mundo em um lugar melhor. O conhecimento científico deveria ser utilizado para produzirmos tecnologias cada vez melhores, e o emprego dessa tecnologia melhoraria o mundo em que vivemos. Quer saber mais sobre o pensamento de Francis Bacon? Acesse o texto complementar logo abaixo.